Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Que bom estar aqui mais uma vez para poder ministrar uma porção da palavra de Deus. Já tem alguns dias que eu não gravei nenhuma aula da IBD devido à correria das aulas do curso de doutorado, muito exacerbadas, e não tive tempo o suficiente para preparar as aulas da IBD. Mas aos poucos a gente vai conciliando as tarefas e vamos voltar também a ministrar as aulas da IBD em nome de Jesus. Amo falar de Jesus, gosto muito de falar desse grande amor de Deus, porque muita coisa o Senhor tem feito por nós. Não dá para enumerar as grandezas, as beneficências que o Senhor tem feito, derramado sobre as nossas vidas. Nesta hora, neste momento, eu quero trazer uma mensagem que está no Salmo 91. Vou falar um pouco desta palavra tão preciosa, tão maravilhosa, que nos traz sobre a proteção do Senhor sobre a nossa vida. É interessante frisar que o Salmo 91, muitas pessoas conhecem o Salmo 91, né? Crianças, os adolescentes, os idosos, católicos, né? Evangélico, espírita, enfim, é um salmo muito conhecido e que muitos utilizam de forma errada. Porque nós percebemos que tem pessoas que abrem a Bíblia no Salmo 91 e ela deixa na beirada da cama, ou deixa na cozinha, ou deixa na sala, e acredita-se que ela está protegida porque o Salmo 91 está aberto, está trazendo iluminação, está trazendo proteção sobre a casa, sobre a família, e isso não é verdade. Então, muitos utilizam desse mecanismo como que se está assim totalmente guardado, protegido e refugiado, porque a Bíblia está aberta. Mas é bom lembrar que essa palavra ela tem que estar inserida em nossa vida, contextualizada em nossa vida. Então, não pense que se abrir a Bíblia e deixá-la aberta, né, ou seja, na sua casa, ou seja, no trabalho, aonde quer que seja, né, ela não está te trazendo para você uma proteção. O que vai mudar a sua vida, né, para sempre, é você realmente usar a palavra como uma habitação de Deus em sua vida. Então, ela trará para você sim um escudo, uma proteção. Isso é muito importante nós entendermos, né, a riqueza desse Salmo 91. E nós podemos observar que tem pessoas que colocam o quadro, né, na parede com o Salmo 91. Não vou deixar aqui porque vai trazer proteção. Vale dizer que a proteção da vida das pessoas não está atrelada, atribuída no que tange a Bíblia estar aberta no Salmo 91. Evidentemente, muitos acreditam que está protegida. Ela acredita que a Bíblia no Salmo 91 vai guardar, vai proteger, porque ela está aberta, né? Mas é um equívoco. Vale salientar que a Bíblia ela deve ser lida, estudada e aplicada em nossa vida. Precisamos guardar a palavra de Deus em nossos corações. Precisamos esconder a palavra de Deus em nossos corações para não pecar contra o Todo-Poderoso, contra o nosso Deus. Vale dizer que é importante cuidar da nossa vida. É muito importante cuidar da nossa vida no todo. Cuidar da nossa alma, cuidar do nosso corpo. Então, nós precisamos ter esse cuidado de realmente estarmos preocupados como está a nossa vida,
tanto a nossa vida física, a nossa vida espiritual diante de Deus. E a palavra de Deus, ela é essencial, ela é fundamental para a nossa vida, porque a palavra de Deus, ela é o alimento para a nossa alma. Veja o que o escritor aos Hebreus demonstra sobre a palavra de Deus, a ação da palavra de Deus, o que ela faz, o que ela proporciona. A palavra de Deus, ela convence o homem do pecado, a palavra de Deus, ela cura, a palavra de Deus liberta. Mas vale dizer também que a palavra de Deus, que é a Escritura Sagrada, ela deve estar arraigada em nossos corações, intrínseca em nossas vidas. Porque é importante que a palavra de Deus, ela esteja inserida no contexto da nossa vida, no nosso dia a dia. Isso é importante. É como o nosso andar, como o nosso falar, como o nosso proceder, a nossa atitude, o nosso comportamento com o próximo. Na questão de amar o próximo, isso é muito importante, porque a palavra de Deus, ela nos ensina. E é fundamental obedecermos, submetermos à palavra de Deus. Aleluia. Evidentemente, não é somente o Salmo 91 que precisamos ler, mas sim toda a Escritura Sagrada, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é o alimento para a nossa alma, ela transforma, ela cura, ela liberta e ela dá a vida. Aleluia. Então, a Bíblia, ela é um livro normativo, porque a palavra de Deus, dentro dela, existem as normas, existem as regras, os princípios de conduta, a questão da ética, a conduta da sociedade, a nossa vivência, os nossos valores. Então, ela está norteando de como nós precisamos comportarmos como cidadão do céu. É a palavra de Deus que nos traz a luz, é a palavra de Deus que nos dá o norte, que nos mostra o caminho, que desenha que como é que nós precisamos comportarmos como cidadãos do céu. É tão gostoso falar dessa palavra de Deus, aleluia. É ela que dá o norte, a direção para as nossas decisões na nossa vida, no nosso caminhar. A palavra de Deus, ela fala conosco, ela orienta e ela mostra o caminho. Em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, veja o que diz a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vale ressaltar que o Salmo 91, ela estabelece uma mensagem de segurança, de refúgio, de consolo, de confiança, de fé. Nós podemos observar que muitos, quando estão passando por luta, por dificuldade, tribulações, pegam o Salmo 91 e lê o Salmo 91. Tem pessoas que lêem o Salmo 91 10 vezes, 20 vezes, acreditando que por ler aquele Salmo tantas vezes, ele vai trazer alguma outra situação diferente daquilo que ela está passando, né? Mas a realidade, nós precisamos entender que nós temos que confiar em Deus. E veja bem o que diz o verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O esconderijo do Altíssimo é um lugar secreto, na presença do Senhor, onde a comunhão íntima com Deus, que nós podemos entrar em oração, entrar na presença do Pai, e ali nós escondermos debaixo das suas asas, debaixo da sua proteção, e ali nós refugiarmos em Deus,
e colocar realmente tudo aquilo que nós precisamos entregar na mão do Senhor para que Ele faça por nós. Mas isso, veja bem, que a Bíblia, ela diz que nós não estamos imunes de passar pelos problemas da vida, pela circunstância da vida. Então, mesmo nós, escondido na sombra do Onipotente, escondido em Deus, né, na sombra do Altíssimo, isso não vem nos isentar de passarmos por tribulações, por aflições, por angústia, por dores, né, por percas. Podemos observar nesse momento da pandemia do Covid-19, quantas pessoas perderam entre seus queridos, né? Quantas pessoas perderam? Mas alguém pergunta assim, mas Deus não estava com ele? Ele não orou? Ele não buscou a Deus? Por que isso? Por que aconteceu? Ele não era fiel a Deus? Então, podemos entender que como Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, justamente para os momentos da adversidade da vida, Ele está conosco, nos dando apoio, carregando nos braços, porque todos nós estamos suscetíveis às tribulações, às lutas, às angústias, ao luto. Nós estamos suscetíveis a tudo isso. E às vezes alguém pode achar que, como o Salmo diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então não vai acontecer nada comigo, porque eu estou debaixo da sombra, estou protegido e não vai acontecer nada comigo. E aí que é o engano, porque nós precisamos estarmos realmente seguros, né, na presença do Senhor, escondido na presença do Senhor, porque os dias maus podem acontecer na nossa vida, pode acontecer na vida de qualquer pessoa, e é aí que nós precisamos dizer: Jesus, eu estou debaixo da tua proteção, tu és o meu refúgio, tu és o meu socorro. É para esses momentos difíceis, para esses momentos realmente que nós não conseguimos entender, mas nós poderemos dizer assim: Jesus, tu és o meu socorro, tu és o meu ajudador. Eu creio, não importa a situação, a circunstância que está inserida, mas importante que com tudo que está acontecendo, até mesmo sem eu entender, mas eu acredito, Jesus, que eu estou debaixo da tua sombra, eu estou debaixo dos teus braços, das tuas asas poderosas, porque é só a graça de Deus que pode nos fortalecer e nos dar força para nós vencermos os dias maus, porque nós não estamos livres dos dias maus. Nós podemos observar que a Bíblia diz que o próprio Deus dizia que Jó era um homem irrepreensível, um homem temente a Deus, um homem fiel a Deus. Mas mesmo assim, Deus permitiu que o adversário tocasse em Jó. E nós conhecemos a história e sabemos que Jó era um homem rico, era um homem que tinha filhos, família, e foi tirado tudo da vida de Jó. Mas o que prevaleceu na vida de Jó foi a confiança, foi realmente a fé inabalável, porque ele estava refugiado em Deus, ele estava sobre a sombra do Onipotente, e naquele momento de dor, naquele momento que Jó não estava entendendo nada, mas ele estava refugiado em Deus. Deus estava com ele, Deus estava dando apoio, dando força para Jó, carregando Jó nos braços. É por isso que nós entendemos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não é te poupará de alguma adversidade, de algum problema, de alguma circunstância, não. Ela te dará força, ela te dará graça e ela te acolherá, porque ela está realmente escondida no Senhor. Isso que é importante nós entendermos. E com isso estamos seguros e podemos dizer, né? Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Então não me importa o cenário que eu me encontro, não me importa o que está acontecendo na minha vida, mas é importante eu entender
que Deus está comigo. E Ele dá ordem aos seus anjos para me guardar, para me proteger quando eu estou na situação das adversidades, da circunstância, do perigo, às vezes até perigo de vida. Mas Ele envia os anjos dele para nos guardar. E se Ele permitir, né, que algo acontece da forma que eu não espero, porque às vezes nós esperamos uma vitória de Deus. Ah, Jesus, eu quero a vitória. Nós desenhamos para Deus o que nós queremos. Mas nós precisamos entender, o que vai prevalecer é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É essa que vai permanecer. E não é o que nós desenhamos para Deus, mas é o que Deus quer que nós passamos. Então, isso é importante nós entendermos. Veja bem, vale dizer que não significa que estamos imunes de passar as diversidades, as dificuldades, as lutas, tribulações. Então eu pego o Salmo 91 e vou ler: porque te livrará do laço passarinheiro e da peste perniciosa. Ele livra sim, Deus livra, é tão real e verdadeiro. Mas se Deus permitir que eu passe pelo deserto, que eu passe pelo vale, Deus vai permitir. Ele vai dizer: não, agora eu vou deixar, porque agora eu quero, é a minha vontade que ela passa. Possivelmente, provavelmente, Deus tem um propósito para tal situação. E às vezes nós não entendemos, às vezes nós indagamos, mas por que dessa luta? Por que desse problema? Por que eu estou passando? É como que se nós não merecíamos passar por isso. E daí começamos a indagar, porque nós não entendemos por que esse caminho difícil, por que esse caminho apertado, por que esse momento doído, por que esse momento sofrido. Mas Deus envia o exército de anjos dele para nos guardar, para nos dar força para esse momento da dificuldade, para esses momentos maus. Deus nos dá força, aleluia. Vejamos o que diz ali em João, capítulo 16, verso 33. Diz assim: tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então essa paz em Jesus, quando Jesus diz assim, para que em mim tenhas paz, às vezes nós não entendemos, pensamos que a paz é bonança, é tudo de bom, é saúde, tudo está favorável conforme nós queremos e nós precisamos. Mas o importante aqui, essa paz em Jesus é a paz dependente da situação, da circunstância que você se encontra, na qual você está inserida. Se você está no vale, mas você consegue ter paz no vale, você consegue louvar a Deus no vale, é que em Jesus nós temos essa paz. Não importa o que você está passando, mas o importante é a paz de Deus no nosso coração. Quando nós olhamos pelas tormentas, pelas tribulações, pelos problemas, e nós olhamos e dizemos: Jesus, eu não dou conta, eu não consigo, Jesus, resolver, mas eu tenho uma paz no meu coração. E eu posso dizer: Jesus, eu descanso na sombra da tua poderosa mão. Eu descanso, Jesus, debaixo da tua sombra. Não me importa o que está acontecendo, porque eu sei que tu, Jesus, cuida de mim, aleluia. Então isso que é importante, nós entendermos o cuidado de Deus para conosco, aleluia. Então a paz no vale, aleluia. E termos o que? O equilíbrio espiritual, equilíbrio emocional, né? A confiança, a fé inabalável em Deus, aleluia. Vale lembrar que nem sempre nosso sofrimento é motivado pela desobediência, pelo pecado. Mesmo o cristão sendo fiel a Deus, temente a Deus, mas ele pode passar por momentos difíceis, momentos de tribulação, momentos de perca, ele pode passar, porque nós sabemos que o céu não é aqui na terra, nós sabemos que nós estamos de passagem por aqui,
mas a nossa morada é lá na Nova Jerusalém, aleluia. É para lá que nós vamos, e a Bíblia diz que o céu, aleluia, lá não tem luto, aleluia. Lá não tem tristeza, não tem dor, mas somente alegria, paz, aleluia. É lá que nós vamos, é para lá. Então, enquanto nós estivermos aqui, não importa se nós somos fiéis a Deus, se nós somos obedientes a Deus, mas o que vai prevalecer na nossa vida é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Aleluia. Podemos passar por experiências que envolvem perigo, medo, ansiedade. Aleluia. Quantas vezes passamos por medo, sem ter certeza do que vai ser o nosso amanhã? Passamos por dificuldade e às vezes não entendemos. E daí pensamos, como vai ser o amanhã? Mas em Cristo, nós somos mais que vencedores. Aleluia. No entanto, para o cristão fiel, que tem a Bíblia como sua regra de fé, aleluia, e prática, haverá da parte de Deus o conforto, o consolo, aleluia, que o seu coração necessita, que o seu coração precisa. Aquele que tem a palavra de Deus como fé, como regra, aleluia, como princípio, ele tem ali como realmente a sua bússola, ele sabe que o consolo vem de Deus. Então, mesmo no vale, ele consegue adorar a Deus. Podemos observar Paulo e Silas passando no vale, na prisão, injustamente, mas ali, com a dor, com o sofrimento, mas a paz, aleluia, no coração do Paulo e do Silas, houve ali a alegria, a paz, mesmo no vale, no sofrimento, preso injustamente, mas ali eles adoravam a Deus, ali eles cantavam louvores de adoração ao nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso, porque em Jesus há paz, aleluia, em Jesus há paz, aleluia. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que o Senhor não está alheio às nossas necessidades, aos nossos sofrimentos, às nossas dores, às nossas lutas, nossas circunstâncias, mas Ele é o Deus que vê. O Salmo 113, versos 5 e 6, diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? O que se inclina para ver o que está acontecendo no céu e na terra? Olha que lindo! Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas? Deus está no céu, mas Ele inclina para olhar para a minha necessidade, para olhar para a nossa necessidade, para olhar para a nossa dor. Então, é importante entendermos que o consolo vem de Deus, o cuidado vem de Deus. Todos nós estamos suscetíveis a passar por momentos de tribulação, momentos de dificuldade. Vamos aprender a confiar em Deus, acreditar no poder da oração, que seja feita a vontade de Deus. Às vezes nós desenhamos, Jesus, eu preciso disto, eu quero que tu resolva esta situação, assim, assim, assado. E Deus olha lá do alto e diz, não é assim, eu vou fazer a minha vontade. Ele nos dá a vitória, mas a vitória que Ele nos dá, às vezes não é da qual nós estamos esperando, não é aquele resultado que nós estávamos esperando, mas é o resultado da parte de Deus, da vontade, no centro da vontade de Deus, aleluia. Isso é importante. Veja só, quando o verso 1 diz assim, a sombra do onipotente descansará. Aqui na questão da onipotente descansará, demonstra o poder de Deus para nós enfrentarmos as dificuldades, o poder de Deus que destrói todos os laços do passarinheiro, destrói realmente todas as muralhas, todas as dificuldades. Onipotente é o poder de Deus sobre a nossa vida. Ele garante a nós a presença divina dele em nossa vida.
Ele está conosco todos os momentos da nossa vida. Ele não nos desampara, Ele não nos deixa sozinho. Aleluia. E é bom lembrar que o sofrimento, ele nos faz nós conhecermos Jesus mais de perto. Quem é Jesus? Nós vamos provar mais de perto o abraço de Jesus, o cuidado de Jesus, o amor de Jesus na nossa vida. É quando nós estamos lá no vale, quando nós estamos lá no profundo, nós estamos lá embaixo, e dali nós podemos dizer: Jesus, socorre-me, Senhor, segura nas minhas mãos, e nós podemos sentir de perto o abraço de Jesus. Aleluia. Vale ressaltar que quando a palavra de Deus diz: nenhum mal te sucederá, não significa que nunca teremos tribulações, aflições, angústia. Veja bem, quando diz aqui, verso 10, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. A palavra de Deus está afirmando que nem o mal, mas isso não nos isenta de nós não passarmos pelas dificuldades e pelas provações, porque podemos perceber que o que vai prevalecer aí é o projeto de Deus na nossa vida, é o plano de Deus na nossa vida, o que Ele quer de nós, que nós aprendamos a confiarmos mais no Senhor, que nós aprendamos a conhecer Jesus cada dia mais. Então nós não sabemos o que Deus tem para nós. Então, quando diz aqui, nenhum mal te sucederá, isso não significa que nós não teremos momentos de dificuldade, momentos de adversidade, momentos de perca. Podemos ter sim esse momento de dificuldade, mas que mesmo diante dessa dificuldade, a proteção de Deus está sobre nós. Ele está nos protegendo, está cuidando de nós. Isso que é importante nós entendermos. Então alguém diz assim: ai, nenhum mal me acontecerá, nenhum mal, danos, nenhuma coisa e tal. Não, não é assim. O Evangelho de Deus, a promessa não é aqui, o céu não é aqui. Nós temos promessas maravilhosas de Deus para acontecer na nossa vida aqui, sim. Mas o céu não é aqui. Nós teremos também dificuldade, nós teremos problemas, porque nós entendemos que na nossa caminhada, Deus não prometeu somente vitória, Deus não prometeu somente bênção, mas Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aleluia! Então nós precisamos entender a palavra de Deus. E não podemos julgar as pessoas pelas adversidades, pelas circunstâncias, pelos problemas que as pessoas estão passando. Porque muitas das vezes alguém aponta e diz assim: nossa, mas ele é a mão de Deus, ele está em pecado. É porque Deus está castigando ele, porque ele desobedeceu a Deus. As dificuldades, a circunstância, ela não está intrínseca na questão da desobediência, na motivação de alguém estar em pecado. Não, ela pode ter uma vida justa, uma vida reta, uma vida temente a Deus, mas Deus, aprove Deus provar aquela pessoa, aprove Deus fazer com que aquela pessoa conheça um pouquinho do grande amor de Deus sobre a vida dela. Então, às vezes, Deus permite a pessoa passar pelo vale da sombra da morte. E às vezes pode até perecer, pode até morrer. Porque para nós irmos para o céu, nós temos que morrer. Precisamos morrer, porque este corpo não entrará lá. E nós não sabemos se nós vamos ficar até a volta de Cristo. A qualquer momento Deus pode nos chamar. E daí? Nós vamos repreender o espírito da morte? Não, mas se chegou a hora de eu ir, Deus chegou, não, Irimar, agora chegou o momento de você descansar. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Então precisamos entender que há momento, é Deus trabalhando na nossa vida, dando experiências novas conosco. E nós não podemos estar atribuindo pecado na vida de ninguém. Que a motivação daquela prova é a desobediência, a motivação daquela dificuldade, daquela circunstância é desobediência, é pecado. Nós não podemos fazer isso de maneira nenhuma. Hipótese nenhuma nós temos esse direito de apontarmos para alguém. Aleluia. Portanto, nenhum cristão deve estranhar
o fato de experimentar da adversidade, das tribulações, das perseguições, dos sofrimentos, das dores, do luto. Ninguém de nós temos o direito de estranhar, porque isso aí é suscetível a todos nós. Aleluia. É importante frisar que precisamos saber que os olhos e os cuidados de Deus estão sobre nós. Isso é importante. E que Deus é o suficiente para cuidar de nós. É interessante dizer que as diversidades, as aflições que passamos não significa, não apresenta que Deus esqueceu de nós, que Deus abandonou, que Deus virou as costas. Não, que deixou de nos amar. Mas vale lembrar que os sofrimentos nos faz perceber o cuidado de Deus, o quanto Ele nos ama e a proteção dele quando nós estamos no vale. E nós podemos sentir de perto o cuidado de Deus. Aleluia. No livro em Coríntios, capítulo 1, verso 4 e 5, o apóstolo Paulo nos garante que venceremos por meio de Cristo. Ele nos consola em toda a nossa tribulação. Evidentemente, o apóstolo Paulo, ele demonstra que nenhum sofrimento, por mais duro que seja, por mais difícil que seja, por mais árduo que seja, poderá nos separar do grande amor de Deus. Aleluia. E sim conhecermos mais da sua misericórdia e da sua bondade. Vale lembrar que as fontes que promovem as provações são várias. Elas são nas várias condições, nos vários aspectos. Nós podemos observar as provações que vêm diretamente de Deus, a exemplo do que ocorreu com Abraão, que está registrado lá em Gênesis 22. Nós vemos o caso de Jó, que foi proveniente de Satanás, que está inserido lá no livro de Jó, capítulo 1, do verso 6 a 12. E do nosso semelhante, como no episódio em que os irmãos de José lhe intentaram o mal, que está registrado lá em Gênesis 37, verso 14 a 28 e 50 e 20. E das mais diversas circunstâncias desencadeadas nos planos religiosos, políticos, sociais, econômicos, enfim. Então nós podemos observar que são várias as fontes, né? São diversificadas as fontes que nos causam as provações, as tribulações. Às vezes são coisas provocadas por nós mesmos, é nós que provocamos as tribulações, as dificuldades. Um exemplo, às vezes alguém, ela não tem uma educação alimentar, ela se alimenta de qualquer forma, de qualquer maneira, e sem nenhum cuidado com a alimentação balanceada, e daqui a pouco ela começa a ganhar peso, e através disso ela não atenta para o cuidado do corpo, para o cuidado com a saúde. E daí vai desencadear vários fatores negativos na saúde. É problema de diabetes, é pressão alta, é problemas, enfim, que vai trazer transtorno para esse corpo físico.